Rubens, nessa proposta, dessa proposta de emenda constitucional, o mandato do senador e do deputado seria, apesar da dificuldade que você já apontado, mas seria de 5 anos. É bom lembrar que quem abria a Constituição cidadã, como bem disse o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Luiz Guimarães, a Constituição cidadã, você tem atribuições da Câmara, atribuições do Senado e atribuições do Congresso Nacional. E o Senado tem uma série de atribuições específicas e com um mandato distinto. No momento, 4 anos deputado federal, 8 anos senadores. E com uma casa revisora. E, inclusive, porque a idade mínima para a Câmara dos Deputados é uma e para o Senado é outra, ou seja, precisa ser mais velho para ser candidato ao Senado, partindo do pressuposto dos exemplos clássicos que vêm desde a antiguidade. Bem, nesse sentido, nessa proposta seria igual, 5 anos e 5 anos. Como se as atribuições e o tempo, que parte do pressuposto que o Senado teria mais experiência a quem chegasse lá. O que você acha dessa unificação de mandato de 5 anos, nesse caso? Eu acho ruim. Primeiro que essa unificação implica em você fazer eleições junto também do Executivo. Porque senão você teria uma eleição do Executivo, outra a cada 5 e outra a cada 4. Então ficariam mais eleições do que a gente tem hoje. O mais grave que isso, Vila, o nosso sistema eleitoral é uma curiosidade política, né? Porque é a lista proporcional, o voto proporcional em lista aberta. Isso daí só tem Suíça, Bélgica, são países menores. Então é uma espécie de ornitorrinco institucional essa coisa. Então a gente tem problemas anteriores a isso. E eu acho que você unificar não muda nada, porque 4, 4 e 8, 5, 5 e 5, mas não passa, Vila. Como é que o senador vai votar para diminuir o mandato dele? O que a gente vê é algo totalmente diferente. Isso que o doutor falou, quando o presidente do Senado assumiu agora, parecia um discurso de presidente da OAB. Era de prerrogativa de senador, acordo para ser cumprido. Então, e essa mudança que o Vasconcelos fala, é uma coisa difícil de acontecer. O Brasil é um país muito pobre, né? A mediana de renda do Brasil, em 22, era R$ 1.300. Pô, metade do Brasil ganha menos que R$ 1.300. Então, essa população é da mão para a boca. Quer dizer, passa longe da preocupação do brasileiro médio essa questão de duração de mandato, coincidência de mandato. Então, eu acho que precisa ser muita coisa para ser feita antes de tentar mudar essas leis aí que essa PEC propõe. Doutor Clever, justamente sobre isso, essa questão, né? Pensando em termos diz a proposta que em 1934 seria unificada todas as eleições, ou seja, só para quem nos acompanha da esfera municipal, estadual e federal, e em 2039, 5 anos depois, portanto, já que os mandatos seriam de 5 anos, incluiria também todos os senadores. Então, no mesmo dia, o eleitor iria à sua sessão eleitoral e escolher o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador, o deputado federal, 3 senadores e o presidente da República. 9 cargos, de uma vez só. Aí, teríamos um tempo, levaria um pouco de tempo para isso. Como que seria a propaganda? E sem entrar, eu queria que depois voltar à questão municipal, mas deixando de lado a questão municipal, porque seria provavelmente pouco importante, infelizmente, como é que fica uma questão que nós até estávamos falando antes? Se você pega um candidato a presidente forte, ele pode gabaritar, né? Como fala, ele pode ganhar o presidente, os 3 senadores, a maior parte da Câmara dos Deputados, em suma, você pode, ao invés de você fazer uma eleição mais barata, mas pode criar uma situação de um poder forte, e poder forte, a gente sabe, a tradição da América Latina e o Brasil conduz ao autoritarismo, né? É o fenômeno da verticalização eleitoral. Isso aconteceu recentemente na eleição do senador para São Paulo, que muitos não apostavam que ele iria ganhar a eleição, e ele venceu a eleição pela influência de um determinado candidato majoritário do Poder Executivo. Então, o que a gente percebe é que, muitas vezes, o candidato majoritário do Poder Executivo, e o exemplo que você dá da Presidência da República, o eleitor proporcional de deputado federal e estadual
acaba ficando refém daquela influência do candidato do Poder Executivo. Isso acontece muito hoje. Ou seja, todo candidato proporcional, deputado federal, deputado estadual ou mesmo vereador, quer estar atrelado a um candidato forte do majoritário, do Poder Executivo. Ou seja, há uma grande tendência de influência dos cargos majoritários aos cargos proporcionais. E isso é até interessante para o candidato, porque ele acaba formando a sua maioria no parlamento. Então, o lado negativo dessa unificação do calendário eleitoral é a denominada verticalização eleitoral, o apagamento das eleições proporcionais e o grau de influência extremamente excessivo no que diz respeito aos candidatos ao parlamento, ou seja, o parlamento ficaria em segundo plano. Então, o próprio parlamento tem que se atentar a isso. Ele pode estar com essa proposta dando um tiro no pé e apagando a sua proeminência, a sua importância no cenário jurídico brasileiro. Eu, por natureza, sou parlamentarista, mas eu acho que o Brasil não tem condição de exercê-lo de maneira mais efetiva isso. Mas isso pode ser perigoso para o próprio parlamento. Rubens, você queria colocar uma coisa? Eu queria colocar, e cria um certo artificialismo, né, Vila, doutor? Nós tivemos 2 outsiders aí eleitos nessa fase aí da nossa república. Um foi o Collor. Se a gente fizer uma pesquisa, ninguém sabe o partido que ele foi eleito. Foi eleito para um partido que não existia, PRN, e que também depois não existia. E com ele foram eleitos alguns integrantes do Poder Legislativo e governador. E do Poder Legislativo. Não, foi uma eleição em 89, né? Isso. E o outro, o outsider, o Bolsonaro. Partido PSL. Partido Que Social. acabou também. Exato. E fez uma bancada extraordinária. Depois ele brigou com alguns e isso não se repetiu. Veja o artificialismo dessa proposta que pode colocar na prefeitura, se juntar tudo, na prefeitura e nas câmaras de vereadores, candidatos que só foram votados por causa daquele momento específico da sociedade que quis alguém que fosse contra o establishment, que fosse um outsider da política. Vamos lembrar também uma questão que o Dr. Clever Vasconcelos tinha destacado, acho que a gente explorará um pouco. Em vários países, você tem uma eleição, no caso norte-americano, é sempre no meio do mandato do presidente, né? Você tem uma eleição para a renovação de boa parcela do Congresso Nacional e assim por diante. É uma eleição que acaba vendo a temperatura daquele governo e já olhando para a sua sucessão 2 anos depois. No nosso caso aqui no Brasil, com os mandatos no atual momento, não o que foi proposto pela PEC, nós temos também a eleição municipal, que de certa forma apresenta uma avaliação, grosso modo, de como está indo o governo federal, acaba se refletindo, e do próprio governador, na eleição municipal. Nesse caso de unificar todas as eleições num momento só, nós teremos somente a cada 5 anos a possibilidade do eleitor se manifestar sobre, em linguagem vulgar, se as coisas vão bem ou não. O que o senhor acha disso? É o que nós falamos anteriormente, né, Vila? O caráter plebiscitário da eleição municipal. A eleição municipal é um grande termômetro para a eleição regional e para a eleição nacional. Ou seja, os candidatos à presidência da República, os candidatos ao Parlamento da União e ao Parlamento dos Estados, eles avaliam o desempenho dos seus candidatos locais para montar uma estratégia de planificação da eleição daqui a 2 anos. O que me preocupa muito do lado, eu digo assim, positivo da unificação, porque tudo tem um lado positivo, um lado negativo, e cada um faz seu juízo de valor. É a questão da desincompatibilização, essa palavrinha gigante, desincompatibilização. Porque muitos que são eleitos prefeitos, na próxima eleição querem ser eleitos governadores. E São Paulo é especialista nisso, né? São Paulo tem um problema seríssimo de ex-prefeito, ex-governador querendo ser
ocupar outro cargo. E aí fica aquela tensão em relação a quem é o vice, porque o vice é muito importante nesses casos. Então, a unificação evitaria o fenômeno da desincompatibilização e propiciaria que aquele que foi eleito para o mandato o cumprisse até o fim, né? Esse é o lado positivo da unificação. O lado negativo é que nós perderíamos o lado plebiscitário da eleição municipal, retiraríamos esse termômetro, né? Agora, o que o Rubens falou aqui, o que nós avaliamos, certamente, Rubens, o Congresso Nacional não vai aprovar isso. Tenho certeza que não vai aprovar isso. Por quê? Porque na Câmara dos Deputados nós temos aí muita gente que quer ser prefeito. Quer ser prefeito, não é verdade? Então, isso vai gerar uma situação em que, se a pessoa é eleita, ela vai ter que cumprir o mandato até o seu final. Olha o que eu estou falando, quer dizer, terá que cumprir o mandato até o seu final. Ou seja, foi legitimada pelo povo. Então, tem esse lado também. Então, esse debate é importante porque a gente analisa o lado positivo e o lado negativo das duas medidas. Mais uma vez eu falo, Vila, se você me pergunta, Clever, você acha importante a unificação? Do ponto de vista econômico, sim. Do custo para a justiça eleitoral. Mas isso pode gerar uma confusão enorme no que diz respeito à quantidade de pessoas numa eleição e pode acabar prejudicando também o lado regional. Porque, como nós falamos aqui, a prefeitura, os vereadores vão ser sempre esquecidos, porque a gente só quer eleger o presidente, o governador. Isso pode gerar um grande problema de representação política. Queria passar uma questão para o Rubens, mas antes fazendo um esclarecimento que o Visão Crítica, ele tenta, e está conseguindo fazer isso hoje também mais uma vez, qualificar a reflexão sobre o Brasil. Ou seja, não é mais aquela na base do achismo, buscar lacrar, fazer afirmações estapafúrdias que depois repercutem na internet e no dia seguinte ninguém lembra. Não, é tentar aprofundar e fazer com que nós qualificamos ainda mais a nossa vida democrática. Lembrar então, portanto, antes dessa uma questão histórica, antes de eu passar para o Rubens, que eu creio que seja importante, a eleição de 1982, que nós tivemos mais ou menos uma tentativa única. No caso, havia o voto vinculado. Nós tínhamos naquele momento 5 partidos políticos e naquela mesma eleição se escolheu o vereador, o prefeito, isso nas cidades que não eram capitais, cidades de segurança nacional ou cidades que eram de turismo hidromineral, etc, etc. Aí se elegia, portanto, volto a dizer, vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal e havia uma vaga no Senado, né? Mas aí você tinha de votar no mesmo partido. Criou problemas naquele momento, engessou, prejudicou alguns candidatos, mas a proposta agora ela é muito mais ampla, não até um momento ao menos do que está sendo discutido na Comissão de Constituição e Justiça, não foi nem ao plenário, vai agora ao plenário, no sentido de abrir esse leque de votação. Mas eu colocaria uma questão para o Rubens, o seguinte, que em certo momento você disse que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa ideia que renovação melhora a qualidade política no Congresso Nacional. 2018 e 2022 ocorreram amplas renovações e alguns analistas, fazendo um estudo tanto dessa legislatura como da anterior, a de 2018, não só de 2022, questionam muito a qualidade do debate parlamentar, inclusive com acontecimentos muito distantes da ética parlamentar, mas principalmente com falta de ideias, debates por iniciativa do Legislativo e assim por diante. Ou seja, então nós temos uma aparente contradição, Rubens. De um lado, quando se fala em renovação, temos um parlamento que deixa muito a desejar. E do outro lado, temos uma presença, quando ocorre sempre uma oligarquia estadual de alguns estados, que sempre mantém a presença. A gente puxa o fio, o pai dele estava lá. Puxa o fio, estava o avô. Sem exagero. Puxa mais o fio, estava o bisavô. Então, você chega no império. Então, como conciliar essa oligarquia e o desejo de renovação? Olha, primeiro, depende do critério que você usa para renovação, né? Se renovação é quem não estava no mandato anterior, pode voltar um ex-deputado que não se elegeu no anterior. Então, esse é um fato. E depois, Vila, eu tenho estudado muito e defendo a tese que piorou tudo. Foi só
o Congresso Nacional que piorou. Eu acho que a sociedade piorou. Por quê? Você veja a culpa que se coloca no algoritmo. Né? O Brasil é o país no mundo, o segundo país que mais usa redes sociais. Se eu te falar, para vocês não, que vocês são muito antenados, mas os 50 mais tocados no streaming de música, eu conheço a Ivete Sangalo porque ela cantou uma música lá com uma cantora dessas desconhecidas. E de uma qualidade horrorosa. Se você pegar os influencers, não falam nada. É um vazio total. E o algoritmo não é que ele forma opinião, ele reflete. Ele pode impulsionar a opinião, a pessoa passar a achar mais profundamente aquilo que ela acha. Mas ele reflete aquilo que o usuário quer ver. O que aparece no meu aqui? No meu aparece futebol, que eu gosto, aparece música. De 90% dos brasileiros aparecem as mais absolutas. Tem uma MP Pipoquinha, que tem algo em torno de 20 milhões de... MC Pipoquinha, tem cerca de 20 milhões, que é um show de horrores, é um negócio horroroso. Então eu não tenho dúvida que a sociedade piorou. Veja na televisão, a qualidade dos programas de televisão, programas como esse aqui são raríssimos. Então, o Congresso piorou, acho que o Executivo também não está lá, essas coisas, o Executivo Federal. Você não tem mais os nomes que você tinha, pô. A gente estava conversando, você falou dos 3 senadores de São Paulo um tempo atrás. Fernando Henrique... Em 1982, na Constituinte... Severo Gomes, Fernando Henrique e Mário Covas. Vê a qualidade dos candidatos em 89. Olha só. Guilherme Afif, você tinha o Aureliano Chaves, você tinha o Mário Covas, você tinha o doutor Ulisses Guimarães, você tinha Ronaldo Caiado, o Lula, Brizola. Olha a qualidade. Fernando Gabeira. Hoje a gente tem o Padre Kelman. Querendo ser prefeito, né? Então é uma coisa extraordinária, piorou tudo. O que você acha sobre isso? O que aconteceu, na sua opinião, Kleber? O Brasil piorou? E se piorou, por quê? Porque se ele piorou e por alguma razão que você poderia, caso concordasse com a afirmação, explicar, isso tem um reflexo no processo eleitoral. Sim. Porque essa cidadã e esse cidadão é eleitor e ele que decide o seu próprio destino. Ele que escolhe. Nós nunca tivemos tanta liberdade como a partir de 5 de outubro de 1988. O que aconteceu conosco? O Rubens estava falando aqui, eu estava imaginando algumas coisas. A política, ela sofreu esse desgaste, o exercício do mandato, a qualidade do político, porque a política não está mais performando. Eu entendo que a política precisa ganhar uma nova velocidade. A democracia precisa ganhar uma nova velocidade. A democracia precisa performar. E se a democracia performa, a política também se aprimora. E como que isso melhora? Como nós vamos melhorar a categoria dos mandatos e a categoria dos políticos? Através de uma ação de resultado prático. A legislação, ela tem uma concepção, a denominada concepção sociológica, concepção reflexiva, traduzindo em miúdos. O parlamento e o poder executivo precisam entregar o que o povo deseja. O povo deseja uma melhor condição social. O povo deseja uma melhor infraestrutura. O povo deseja uma melhoria na economia, em que a justiça seja mais rápida e mais célere. Então, Vila, Rubens, o parlamentar e o político, ele precisa estar antenado nessas questões e entregar esses resultados. A partir do momento em que nós entregamos esses resultados, a qualificação do político
o sinônimo positivo do que é político, vai se tornar melhor para o cidadão. Veja, portanto, que nessa época, pós-1988, nós estávamos na redemocratização política e jurídica do país. Qual era o resultado? Entregar um país democratizado. Democratizados nós já somos. Agora, o que nós precisamos entregar? Uma melhor condição social e econômica para o cidadão. Será que o político está entregando isso? Me parece que não. Se estivesse entregando, nós não estaríamos criticando o político de hoje. Então é preciso que esse paradigma de pensamento, essa ideia, atinja o político no sentido de entregar aquilo que a população quer. A população não está enxergando no político o seu desejo. Isso causa um descrédito. Em resumo, a política e a democracia precisa performar, ganhar nova velocidade. E isso passa pela ideia do deputado, do presidente, do governador, do prefeito, ter esse compromisso de entregar esses bons resultados. Quem fizer isso sairá na frente dos demais. Agora, será que isso está acontecendo? Eu não estou vendo.